Meus amigos e minhas amigas, saúde e paz, bem-vindos ao Dialogue-se Mais, um podcast que é um canal dedicado ao diálogo. Hoje eu recebo aqui para dialogar numa conversa muito boa sobre o direito e os direitos, o diálogo no direito e nos direitos. Tenho dois grandes amigos, mas não só, dois amigos competentes, uma amiga e um amigo de uma grande competência do coração, da inteligência, generosos, dois grandes profissionais e dois grandes professores. A primeira é a doutora Carolina Orrico Santos, que você encontra lá no Instagram, @Carolina Orrico. E o doutor Dirley da Cunha Júnior, que você encontra lá no Instagram, @Dirley, com Y ao final, da Cunha Júnior, JR. A professora Carolina é advogada, professora em cursos de graduação e pós-graduação, coordenadora do curso de Direito do Unisba, mediadora judicial pelo Conselho Nacional de Justiça, especialista em Direito de Estado pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica do Salvador e doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Bahia. Dr. Dirley é pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, em Portugal. É doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia, professor associado 2 da Universidade Federal da Bahia, dos cursos de graduação, mestrado e doutorado. É também professor titular da Universidade Católica do Salvador, dos cursos de graduação, mestrado e doutorado. É professor adjunto e coordenador do Núcleo de Direito do Estado e da pós-graduação em Direito Público da Faculdade Baiana de Direito, autor de vários livros jurídicos, juiz federal titular da 7ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, ex-procurador da República e ex-promotor de Justiça do Estado da Bahia. Bem-vinda, professora Carolina, bem-vindo, doutor Dirley. Professor Dirley. Muito obrigado ao senhor professor Padre Maurício, muito obrigado pela oportunidade, pelo gentil convite de estar aqui, podendo dialogar com o senhor e também pela oportunidade de estar também dialogando com a professora Carolina. Eu também agradeço, é uma honra para mim estar aqui com vocês, dois grandes professores, grandes referências na minha construção acadêmica, dois grandes exemplos, não só de profissionais, mas de seres humanos também. Então, gente, nosso papo de hoje, que continua essa dinâmica do diálogo, é em cima do direito, né? As sociedades, as democracias desenvolvidas, todas elas também são desenvolvidas por um arcabouço jurídico, por uma estrutura que garante o direito, que garante que cada cidadão, que cada cidadã tenha acesso aos seus direitos e aos seus deveres. Então eu coloco para vocês dois a primeira pergunta desse nosso encontro de hoje. O direito é uma forma ou um provocador de diálogo? Professora Carolina, por favor. Ladies first, né? Primeiras damas. Obrigada, professor. Diria que o direito, ele pode ser uma forma, mas está mais para um provocador do diálogo, né? Porque quando a gente pensa em direito, há, num primeiro momento, uma confusão, né? A gente pensa, o que é o direito? É a lei? Né? É a justiça? A justiça, a lei e o direito. Como que a justiça, a lei e o direito dialogam, né? Já que estamos falando do dialogues. Então, esse diálogo, ele é um diálogo que a gente precisa trabalhar, né? E geralmente a gente faz isso no curso de direito, para que a gente verifique como que a gente faz para aproximar, né, essa lei de uma justiça, né, fazendo com que os direitos sejam efetivados. Então, o direito, ele precisa ser um provocador, né? Ele acaba tendo um caráter de provocar o diálogo muito forte, né? A gente vive numa sociedade onde as pessoas, elas têm uma necessidade, eu diria que é uma necessidade enquanto indivíduo, enquanto ser humano, né? Compõe os nossos direitos humanos. Nós queremos os nossos direitos,
mas nós também temos os nossos deveres. E aí há um diálogo também entre esses direitos e esses deveres nessa provocação. Então, fico aí com a opção de ser mais um provocador, né, do que uma forma. Eu concordo plenamente com a professora Carolina, né? Nada impede de que reconheçamos o direito como um instrumento, como forma, como procedimento, até para legitimar o diálogo dentro de um discurso jurídico. Mas, para mim, é muito mais vantajoso extrair do direito enquanto ciência social aplicada a sua substância. Como substância, ele se revela muito mais como provocador do diálogo, né? E, principalmente na pós-Segunda Grande Guerra Mundial, o direito passou a ser considerado uma das ciências mais aptas e idôneas a se provocar uma reconstrução, né? E essa reconstrução só se tornou factível e possível em todos os ângulos, no ângulo político, no ângulo sociológico e no ângulo jurídico, a partir do diálogo. Não há dúvida da importância, da indispensabilidade, da necessidade do diálogo no discurso jurídico, né? E o direito, eu não diria apenas que ele é um provocador do diálogo, ele é mantido pelo diálogo, né? Onde não há diálogo, não há direito. Onde não há diálogo, prevalece a autoridade da força. Porém, onde há o diálogo, há de se destacar, há de ganhar, há de prevalecer a autoridade do direito. Então, são relações imbricadas, são relações interdependentes. O direito provoca o diálogo e o diálogo é fundamental para salvaguardar o discurso jurídico, ou seja, o diálogo é indispensável para se não só manter, não só se perpetuar, como também para efetivar e garantir o direito. Eu sou tentado a uma outra questão, mas eu vou me manter aqui no roteiro e depois eu vou trazer a questão que fui tentado. Mas já que vocês destacaram o aspecto provocador como um enlace do direito, eu coloco aqui a segunda questão que deve ajudar a gente aqui. Quando juridicamente começa e termina o diálogo para o direito? Quando é que o direito diz, olha, aqui começa, mas também aqui conclui? É a lei? É a forma positiva da lei? É um ideal de justiça aplicado? Quando é que começa? Quando é que termina o diálogo para o direito? Se a professora Carolina me permitir, eu posso iniciar, não é? Esse debate, até para não assim, exigir da professora Carolina sempre o pontapé inicial. É importante, né? Aí estaríamos sendo, né, autoritários e arrogantes, né, professor Padre Maurício? Então, se me permitir, eu começaria dizendo o seguinte, né, isso me lembra muito, professor Maurício, uma máxima frequentemente utilizada na França, especialmente no âmbito de uma área do direito, que é o direito privado, digamos assim. Claro, isso quando a gente procura, a partir de uma perspectiva metodológica, né, dividir o direito em áreas, aí o direito privado, o direito público, etc. Mas no âmbito do direito privado, especialmente na França, a partir de estudos de juristas privatistas diversos, e aqui eu me recordo de dois grandes juristas que escreveram uma obra maravilhosa sobre o Tratado do Direito Privado francês, que é o Marcel Planiol e o Georges Ripet. Essa máxima muito utilizada no direito francês, especialmente a partir das lições desses autores, ela costuma asseverar e sentenciar o seguinte: o direito termina onde o abuso começa, né? Essa é uma máxima que não conta com a minha adesão. Eu tenho sérias reservas científicas. Eu não acho que, de uma forma simples,
se pode afirmar que o direito deixa de existir quando não há abuso. Porque se eu afirmo que o direito deixa de existir, como é que eu posso controlar o abuso? Porque o próprio direito controla o abuso. O próprio direito, ele se revela como uma forma dialogada e democrática de se controlar o abuso. Então, eu fiz essa referência apenas como um parâmetro para poder me encaminhar para a resposta. Eu não considero que juridicamente haja um começo e um fim do diálogo. O diálogo ele está sempre presente em qualquer relação jurídica, sob pena dessa relação jurídica não encontrar a sua estabilização. Então, o direito é comunicação. O direito envolve uma rede de comunicação. Direito é discurso, direito é diálogo. Direito envolve, portanto, uma forma democrática de as relações intersubjetivas se desenvolverem. Então, eu não considero que exista um início, como também não considero que exista um fim do diálogo, né? Ele nunca desaparecerá. O que nós podemos aqui dizer é que no âmbito do direito e a partir do diálogo, a partir do discurso jurídico dialogado, o direito ele pode e necessariamente deve compor determinadas controvérsias, as controvérsias que emergem dos conflitos de interesse, né? Os bens da vida, eles não são infinitos. Os bens da vida eles se submetem à cláusula da reserva, não é? Da finitude, da reserva do possível, da reserva material. Então, em razão disso, surgem diversos conflitos em derredor dessas disputas de acesso a esses bens jurídicos. E o direito, a partir do diálogo, ele se destaca como uma forma de se compor, de se pacificar e de se estabilizar, ou seja, trazer paz, trazer equilíbrio para as relações jurídicas, resolvendo esses eventuais conflitos intersubjetivos de interesses. Então, o diálogo está sempre presente. Não há um fim ao diálogo, porque se a gente afirmasse que existe um fim, um termo final do diálogo, isso seria a própria confissão da derrocada do direito como um importante subsistema social, provocador do diálogo, mas que cumpre uma missão social que é a pacificação das relações, a estabilização dessas relações. Carolina. Concordo, né, plenamente com o professor Dirley. Até anotei aqui quando ele coloca o termo controvérsia, né? Então, o diálogo, ele necessariamente ele é estabelecido entre os sujeitos. E nós somos sujeitos relacionais, né? Nós nos relacionamos até com nós mesmos e dialogamos com nós mesmos muitas e muitas vezes. Então, essas controvérsias, elas estão presentes o tempo todo. E elas surgem, né? E se multiplicam de diversas maneiras. Então, juridicamente falando, quando a gente observa a questão do direito, eu poderia também dizer que eu tenho ali esse direito juridicamente começando com uma demanda, uma simples demanda, qualquer demanda, né? E o que é a demanda? A demanda é a necessidade, é porque houve um relacionamento, ou seja, né, um sujeito A se relacionou com o sujeito B, estabeleceu um contrato, fez um casamento, viraram sócios, enfim, e a partir daí a gente começa a ter implicações, né, que não necessariamente são implicações onde eles estejam em polos divergentes, né? Mas eles precisam dialogar e eles vão ali estar estabelecendo também um diálogo e construindo um direito. Construindo um direito, né, a partir, obviamente, do arcabouço do nosso ordenamento jurídico brasileiro, né, das nossas leis válidas, mas eles precisam caminhar coadunando com isso, né, e até buscando pela própria segurança jurídica nas relações estabelecidas. Então, essas demandas, elas surgem, e é importante a gente ter em mente, quando a gente fala de uma demanda, de uma controvérsia, de um conflito, a gente não está falando num tom negativo, não é algo pejorativo.
é algo positivo, né? É necessário o conflito, é necessária a controvérsia para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa conhecer melhor um outro aspecto, enxergar sobre um outro ponto de vista, né? Então, essa necessidade do diálogo no direito, ela é completamente indissociável, né? A sentença, por exemplo, que seria uma decisão terminativa de um mérito, de uma demanda de um magistrado no direito, não necessariamente ela põe fim àquela controvérsia. Não necessariamente o diálogo não vai mais existir, muito pelo contrário, né? Então, a gente tem sempre a necessidade desse diálogo. Às vezes, as partes, né, nos procuram e chegam assim, saiu a sentença, não vou mais falar, não vou mais olhar para ele. Isso não existe, né? Nós somos sujeitos relacionais. Então, o fim de uma demanda judicial, o fim de um processo, ele não põe fim àquela relação, né? E as partes precisam perceber isso. Principalmente quando é uma relação travada, por exemplo, também com ente estatal, né? Nós temos relações com o ente estatal, nós dependemos do ente estatal, nós abdicamos de parcela da nossa liberdade em prol dessa construção do Estado garantidor dos nossos direitos e deveres, né? Rousseau nos garante isso. Então, nessa construção de sociedade, isso é um diálogo. A gente já constrói o nosso alicerce estabelecendo um diálogo com o próprio Estado, né? Então, a gente precisa ter essa percepção de que as controvérsias elas vão existir e que o diálogo será necessário e que, ora, né, vai ter uma solução, ora não, mas isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte da vida de qualquer indivíduo e de qualquer ser humano. Mas sem o diálogo, fica muito complicado. Quando as partes se mantêm na posição, aí é que dificulta, né? E reverbera em outros aspectos, como na saúde, enfim. Professor Maurício, Meus caros professores, diga. Se me permite, apenas uma complementação que a professora Carolina muito bem expôs. É importante aqui deixar claro que o direito ele é um sistema, porque ele é dinâmico, né? E ele é um sistema jurídico, porque é uma dinâmica de normas jurídicas que, ora, prescrevem condutas humanas em suas relações intersubjetivas, ora estabelece fontes de criação de outras normas, né? Até porque há uma retroalimentação jurídico-normativa dentro desse sistema que é o direito. Então, o direito, a partir desse sistema jurídico, desse sistema que reúne um conjunto de normas, uma pluralidade de normas, ele legitima diversas instâncias decisórias, né? Nós temos instâncias decisórias que vão do Estado às organizações privadas não governamentais. É claro que se as próprias partes que protagonizam uma determinada controvérsia, né, que emerge de um conflito de natureza intersubjetiva, vamos imaginar aqui uma colisão de dois veículos, né? Eu tenho aqui parte A, parte B, que, dirigindo seus veículos automotores, vieram a colidir um com o outro. É claro que o primeiro passo que o direito busca a partir do diálogo é a autocomposição dessa controvérsia. E como é que há essa autocomposição dessa controvérsia? Quando, a partir do diálogo, porque não havendo diálogo, repito, nós sairemos da autoridade do direito e iremos para a autoridade da força. Só que no âmbito de um Estado de direito, a própria autoridade da força pertence ao Estado, né? Não pertence ao particular, porque nós sabemos que é crime o exercício arbitrário de suas próprias razões. Está lá no Código Penal brasileiro. Por mais que você tenha razão, né, você não pode, por si só, né, valendo-se de sua autoridade, de sua força, resolver. É só o Estado que tem o monopólio da força. Isso é inegável. Então, o primeiro passo que o direito provoca é a autocomposição. As próprias partes envolvidas naquela colisão podem, a partir de um diálogo, chegar a um resultado. Olha, chega e diz, olha, realmente eu pensei que o sinal fosse abrir, mas ele não abriu, o semáforo estava vermelho.
né, foi um equívoco meu de minha parte, né, então eu assumo que eu errei e eu assumo em consequência essa responsabilidade e vou indenizar e reparar o dano que eu lhe causei. Vamos levar a uma oficina autorizada para fazer aí, né, o levantamento dos orçamentos, etc. Pronto, o primeiro passo foi dado. Só que esse primeiro passo foi feito sem a presença do Estado, né? É o que nós chamamos da autocomposição. As próprias partes resolveram, por si sós, né, chegar ao resultado de uma eventual controvérsia, de um eventual conflito de direitos. Mas isso, não obstante o Estado não participe dessa solução, é ele que, por meio do sistema jurídico, ou seja, por meio do direito, parametriza ou estabelece os delineamentos para essa solução, né? Segundo passo, não havendo a autocomposição, é possível que as partes possam submeter o conflito que há entre elas a uma mediação, a uma arbitragem que é feita por organismos não estatais, mas que são fomentados pelo Estado. Os conselhos arbitrais, né, os mediadores, que são terceiros desinteressados, mas terceiros privados, né, aos quais aquelas partes resolveram confiar, ou seja, delegar, né, a solução daquele eventual conflito. Ou é possível, né, se judicializar esse conflito. Quando a gente fala se judicializar, é quando se leva esse conflito ao poder judiciário, ou seja, ao Estado juiz, porque o judiciário é um dos poderes do Estado, portanto é o Estado juiz, para que o Estado juiz resolva sempre a partir de um diálogo. E eu digo que sempre a partir do diálogo, por quê? Porque quando se judicializa esse conflito, a partir da propositura de alguma ação de uma das partes envolvidas naquela colisão, que deseja a indenização de seu dano, ou seja, do dano provocado, quando se judicializa esse conflito, vai surgir, a partir dessa judicialização, um devido processo legal. E esse devido processo legal é aquele processo que vai ser instaurado perante a instância judiciária, no âmbito da qual nós teremos a ampla defesa e o contraditório. Então, aquela parte que é demandada, ou seja, em tese, em abstrato, aquela que provocou o acidente, ela vai se colocar na situação de ré, mas ela vai ter o direito de se defender, ela vai ter o direito de ser ouvida, ela vai ter o direito de produzir provas, tudo dentro de um democrático e devido processo legal. É aí que nós chegamos à necessidade do diálogo, porque vai haver ali uma composição, não é autocomposição, porque a questão foi judicializada, mas nós teremos ali uma composição democraticamente dialogada no âmbito de um devido processo legal, ou seja, de um processo justo, que é conduzido perante o Estado juiz, ou seja, perante o poder judiciário, que é um dos poderes do Estado. E a solução, ainda que seja definitiva, como a professora Carolina muito bem expôs, ela não finaliza, ela não põe termo, ela não encerra qualquer tipo de diálogo, porque o diálogo ele sempre ocorrerá em qualquer circunstância da vida, porque nós somos atores sociais, atores políticos, e nós não conseguimos viver sem uma rede de comunicação necessária para nós dialogarmos. Obrigado aí pela oportunidade de complementar, né, o debate. Ótimo, tá uma aula aqui, eu já estou imaginando já o próximo semestre. Aí eu coloco aqui uma questão para vocês, que todos dois citaram a questão do sistema e de como esse sistema ele está aberto, preparado, é acolhedor, favorece o diálogo. Mas se a gente olha as estatísticas brasileiras em relação a outros países, dá a entender, eu não sei, eu sou um leigo, não sou como vocês que estão aí na matéria próprio, no campo, na atuação, na operatividade, dá a entender um país muito litigioso, dá a entender um país que parece que nas mínimas coisas ocupam o sistema judiciário com demandas que, como vocês dois já destacaram, poderiam ser resolvidas no diálogo. O que se pode intuir disso? O sistema operativo do direito brasileiro, ele não conduz ao diálogo, apesar da existência de estruturas de diálogo, o seu formalismo não favorece a ampliação do diálogo, ou a ausência de diálogo social é tão forte, tão sólida,
que ela não consegue dialogar, mesmo onde tem estruturas e possibilidades de diálogo? Eu diria que ambos, né? A gente tem aí uma percepção de que, quando a gente fala do diálogo, a gente fala de relação, a gente também fala de poder, né? E aí, quando entra esse sujeitozinho chamado poder, a gente tem diversos tipos de poder, né? Inclusive o poder simbólico, né? A bandeira é um poder simbólico, né? E quando a gente está diante, né, inserido no contexto de um sistema, de um poder judiciário, por exemplo, do próprio poder judiciário em si, a própria estrutura daquela sala de audiência, ela não favorece o diálogo, né? A gente, até na mediação, a gente fala que a perspectiva é de que a mesa para o diálogo tem que ser uma mesa redonda, né? Por que tem que ser uma mesa redonda? Porque na mesa redonda, cada um que esteja falando é o ponto de vista que está sendo colocado ali. E todos escutam. Quando a gente fala de uma audiência no Poder Judiciário com magistrado, a gente tem um magistrado numa cadeira mais alta, a gente tem uma mesa comprida e as partes são colocadas, né, uma de frente para a outra. Se eu coloco um de frente para o outro, eu favoreço o litígio. Aí a gente chama isso, na teoria do conflito, né, da metodologia do confronto. Então, eu favoreço uma metodologia do confronto. A sala de aula, né, aquela sala de aula antiga, que a gente ainda tem muito do professor na frente, os alunos ali, é uma metodologia do confronto, né? Não favorece o diálogo, favorece o confronto, né? E quando a gente fala de uma perspectiva dessa relação pelo diálogo, numa perspectiva construtivista, a gente fala de uma metodologia cooperativa. Então, na metodologia cooperativa, a gente precisa fazer com que, seja quem for que esteja com a fala, ele seja o ponto daquele ambiente. Por isso que a mesa redonda, um ambiente circular, ele favorece o diálogo e favorece a comunicação. E aí a gente trabalha, né, atuando nessa perspectiva de ter uma mesa redonda mesmo. Mas se não tiver a mesa redonda, puxa a cadeira, faz círculo, né? Mas na perspectiva, na intenção, porque depende do âmbito da mediação, né? Geralmente nas mediações comunitárias, a gente utiliza a questão de não ter, né, num determinado ambiente, uma mesa redonda, mas nem por isso a gente vai se posicionar um de frente para o outro, porque senão a gente está favorecendo o embate entre as partes, prejudicando o diálogo, fazendo com que essas pessoas se mantenham na posição. Todos nós temos sentimentos. E se a gente fica muito no sentimento, a gente acaba se mantendo nessa posição. Então, a gente precisa separar um pouquinho na hora do diálogo. O que é o sentimento e o que é o interesse? Qual é a questão que eu estou discutindo? Então, qual é a minha questão? Qual é o meu interesse? A gente até fala que existem os dois tipos de interesse. O interesse oculto, né, e o interesse real. O interesse aparente, o interesse que, de pronto, ele está ali, ele é o interesse que aparece como real, mas não é, né? É o que a pessoa prepara de discurso para fazer o seu diálogo inicial, né? Seja numa demanda judicial ou não, até mesmo numa demanda extrajudicial. Mas naquela primeira fala, naquele primeiro momento, né, vem o que tem aquela roupagem. Quando você aprofunda o diálogo, aí você começa a perceber quais são esses interesses, né, que a gente chama de interesses verdadeiros, né, os interesses reais que estão conduzindo aquela relação, para que a gente identifique, juridicamente falando, qual é a demanda. Porque às vezes a demanda surge como sendo uma e é outra,
A demanda é totalmente outra. E a gente precisa, a partir do diálogo. Então, se as partes não estiverem abertas ao diálogo, se elas não aceitarem, né, estabelecer esse diálogo, a gente não consegue fazer com que os interesses verdadeiros surjam e a real questão seja identificada. Então, a gente precisa favorecer, né, isso daí, por isso que eu diria que seria ambos, né? Perfeito, perfeito. Professor Maurício, nós vivemos uma cultura, de fato, da contenciosidade. Mas isso é uma questão cultural. O que a gente percebe em relação ao direito é que ele vem evoluindo para fomentar, estimular as autocomposições, ou seja, as resoluções de eventuais conflitos entre as próprias pessoas que protagonizaram o conflito, os próprios interessados, sem a intervenção da autoridade do Estado, né? Mas mesmo assim, mesmo com esse fomento, com esse estímulo que o direito vem propiciando, nós ainda estamos muito aquém do desejável, por conta de uma cultura histórica. A nossa cultura é da contenciosidade, a nossa cultura é da litigiosidade. Só para que aqueles que estão nos ouvindo entendam melhor o que eu estou falando, eu vou dar um exemplo. Eu, como juiz federal, já ouvi tantas histórias de autores que sentam comigo, né, nesse formato que a professora Carolina acabou de mencionar, porque houve a intervenção do Estado juiz, o formato, infelizmente, é esse, né? Você tem essa estrutura da cadeira alta do magistrado, porque ele ali representa o Estado juiz, né? E naquela mesa que é compridona, né? Um retângulozão enorme, você encontra, né, as partes de lados opostos, porém uma de frente para a outra, para dar aquela ideia de paridade de armas, de transparência, uma está vendo a outra, só que estão ali em lados opostos. Ou seja, a oposição de lados já revela essa cultura da litigiosidade. Então, nessas ocasiões, eu já ouvi assim coisas horrorosas, mas que são, infelizmente, frequentes. E vou dar um exemplo em relação a benefícios previdenciários, né? Nós sabemos que a Constituição Federal, por ser uma Constituição marcadamente social, ela prevê a previdência social como um direito social de todo trabalhador segurado da previdência. Tem natureza contributiva, mas todo trabalhador ele contribui para a sua previdência. A partir daí ele tem direito a benefícios. Benefício que vai de aposentadoria a outros benefícios, como auxílio, doença, entre tantos outros. Então é muito comum que um segurado da Previdência, né, que paga religiosamente a sua contribuição previdenciária, porque essa contribuição já é retida na folha de pagamento pelo seu empregador patrão, que ele, diante da necessidade de buscar um benefício previdenciário, como, por exemplo, cai doente, padece de uma enfermidade que dura mais de 15 dias, ele se dirige ao INSS para requerer o benefício de auxílio-doença, que pela Constituição e pela lei previdenciária ele tem direito, só que ele é submetido a uma perícia. E essa perícia vem como negativa, né? Ou seja, eu já vi casos horríveis de segurados que, diante de um determinado acidente, não poderia nem caminhar, ou seja, estavam se locomovendo com cadeiras de roda. E quando se submete à perícia do INSS, vem lá o laudo dizendo que ele está apto. E como ele está apto, não há incapacidade para ensejar o benefício de auxílio, doença, ou se for o caso, se a incapacidade for total, seria a própria aposentadoria por invalidez, não é? E ao fim do resultado, quando ele vai receber a péssima notícia na agência da Previdência, normalmente quem lhe atende diz o seguinte: o senhor sabe onde é que fica, né, a Justiça Federal, porque a competência é da Justiça Federal, porque é ação contra o INSS é uma autarquia federal. Então, alguém que atende ele, o senhor sabe onde é a Justiça Federal? Se o senhor não sabe, está aqui o endereço. Entre com a ação que o senhor vai conseguir. Ou seja, isso é um exemplo, né, da litigiosidade que é, lamentavelmente, provocada pelo próprio Estado.
né? Não pelo Estado juiz, porque o Estado juiz ele é inerte inicialmente, ele fica ali à disposição de quem demanda, de quem precisa da sua intervenção. Mas eu estou falando do Estado gestor, do Estado da administração, aquele que administra a partir da prestação de serviços públicos, mais especificamente os benefícios previdenciários. Então o Estado gestor nega o benefício e diz, olha, você pode entrar com uma ação, você pode judicializar. É a cultura da litigiosidade, da judicialização. Infelizmente, isso é muito comum. Isso é muito comum. Eu considero que um dos maiores causadores, né, dessa litigiosidade, infelizmente, é o próprio Estado. É o próprio Estado gestor e é o próprio Estado legislador também, porque quantas leis são aprovadas aí, né, que são inconstitucionais? Então, se o Congresso aprova uma lei que viola a Constituição, aquele que estiver se sentindo prejudicado com aquela lei que viola a Constituição vai ingressar com uma ação judicial. Então, essa produção legislativa que viola a Constituição é uma forma também de se, digamos assim, manter, de se garantir, de se assegurar a permanência dessa litigiosidade, né? Quando, na verdade, o direito busca o contrário. O que o direito busca? Todos devemos fazer a coisa certa, do jeito certo e pelas razões certas. Quer o legislativo, quer o executivo. Se há um direito previsto na Constituição, vamos garantir esse direito. Se a Constituição determina que o legislador deva assim proceder, o legislador deve assim proceder. E se de alguma forma houver algum conflito entre particulares, que os particulares possam, a partir das balizas e parâmetros que o próprio direito disponibiliza, resolver seus próprios problemas. Claro que, não resolvido, resta como última alternativa ou como última trincheira se provocar a intervenção da autoridade do Estado por meio do Estado juiz, né? Então é dessa forma que eu vejo essa situação, professor Maurício. Minha cara doutora Carolina, meu caro doutor Dirley, muitíssimo obrigado. Olha, essa conversa nossa aqui já foi o segundo, mas o segundo aqui foi o primeiro de uma conversa que podia avançar aqui no resto do tempo. Uma conversa riquíssima, para mim, foi uma fonte de esclarecimento sobre esse papel, sobre esse aspecto do direito e o diálogo. Acho que é uma questão colocada por todos, né? Todos nós, num país e no mundo marcado por polaridades, pela dificuldade de conseguir dialogar com a posição do outro, de escutar. A voz de vocês dois hoje aqui deu uma limpeza, né? Foi um percurso intelectual para conduzir a uma compreensão de que toda experiência humana tem limite e que o diálogo precisa ser favorecido pelo melhor que nós temos, né? O diálogo não precisa ser favorecido pelo pior ou pela sede. Aristóteles, mas o conjunto da filosofia clássica insistia que a virtude está no meio, né? A virtude está no meio. Jacques Maritain, que é um filósofo francês ali dos anos 30, anos 40, ele também dizia isso, né? A sociedade moderna ela tem nível de tensão. Ela tem nível de tensão que lhe ultrapassa o tempo, que lhe ultrapassa a materialidade, porque nós devemos ser capazes de ir ao âmago do outro. Nós devemos ter capazes de ir à exigência do outro para entrar num diálogo profícuo e rico. Então, obrigado, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela palavra, pelo esclarecimento, pela delicadeza de nos ajudar nesse canal a aprofundar a instância do diálogo. Uma última palavra para cada um, para a gente concluir esse nosso encontro. Bom, eu diria que o diálogo ele é a base do direito. Então, toda vez que alguém pensar, né, em direito, toda vez que alguém questionar os seus direitos, lembre que também tem os deveres. E esses deveres também precisam ser dialogados, porque, por vezes, só há uma percepção dos direitos, mas não existe. Eu concordo com o professor Dirley quando ele disse aqui no início dessa nossa conversa que não existe aquele momento onde um direito termina e o outro começa, né? Os direitos, eles coadunam, eles coexistem, né? O que a gente faz o tempo todo é uma ponderação, né? Já diria lá
os professores Ingo Sarlete, o Daniel Sarmento também, com a ponderação dos interesses. Então, a gente precisa perceber. Eu gostaria muito de viver numa sociedade onde a gente não tivesse tantas leis sendo criadas e modificadas, porque a nossa sociedade fosse capaz de manter o diálogo e se organizar. Então, se a gente conseguisse se organizar, poucas leis a gente teria, né? Porque nós conseguiríamos nos organizar suficientemente para progredirmos enquanto sociedade, para cuidarmos uns dos outros. Então, eu fico aqui com um apelo, né, aos ouvintes para que eles se abram ao diálogo, estabeleçam esse diálogo e percebam o quanto que o diálogo ele vai favorecer, né, o desenvolvimento dele, o desenvolvimento da sociedade e essa percepção. E diálogo é informação. Para que eu possa também dialogar, eu preciso ter a informação. Então, para que eu tenha informação, eu preciso valorizar a educação, eu preciso ler, eu preciso buscar o conhecimento, eu preciso questionar criticamente aquela informação. Então, eu preciso ter uma percepção de o que está sendo dito, mas não está sendo escrito, né? Para que esse diálogo possa construir uma sociedade onde esse direito se aproxime do que realmente Ótimo. a Quero nossa agradecer sociedade mais quer. uma vez, professor Maurício, pelo gentil convite, pela oportunidade de estar aqui dialogando com o senhor, professor Maurício, dialogando com a querida professora Carolina, né, e apresentando algumas reflexões dialógicas àqueles que estão nos ouvindo. E concluo afirmando que a finalidade do direito é a pacificação, é a promoção da paz. Mas para chegar a esse resultado, é fundamental a abertura de um processo dialógico, onde o diálogo tem a sua presença fundamental. Dialogar, meus queridos ouvintes, é respeitar o outro, é ter alteridade, a alteridade no sentido do respeito ao outro. Dialogar, meus caríssimos, é ter tolerância, é respeitar o diferente, é conviver com as diferenças, é conviver com as diversidades. E a nossa Constituição, ela reflete a importância do diálogo a partir de todo o seu texto, mas que eu gostaria aqui de apresentar um recorte textual. O artigo 3º da Constituição, para mim, ele tem uma importância ímpar e singular em relação à importância do direito e do diálogo para o direito garantir a sua finalidade, que é a promoção da paz. Esse artigo 3º da nossa Constituição da República, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988, passo inicial para o processo de redemocratização no Brasil, ele afirma quais são as prioridades do nosso Estado, que a própria Constituição afirma que se trata de um Estado democrático de direito, fundado na dignidade da pessoa humana e do pluralismo. E algumas dessas prioridades que a nossa Constituição impõe, atribui de forma até imperativa, não é uma recomendação, mas sim uma determinação da Constituição, relativamente ao Estado brasileiro como Estado democrático de direito, é que o Estado promova determinadas finalidades, como construir uma sociedade livre, justa e solidária, que significa dizer que a liberdade e a justiça e a solidariedade como fraternidade são pilares fundamentais do Estado brasileiro. Mas também que busque o Estado brasileiro, no âmbito dessa sociedade solidária, dessa sociedade fraterna, justa, plural, erradicar a pobreza, erradicar a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem qualquer tipo de discriminação, seja qual fundamento for. A ideia aqui é a ideia da inclusão, é a ideia da promoção da fraternidade, é a ideia da promoção da paz, da promoção da felicidade. E o direito estabelece essas premissas que são fundamentais. Concluo, deixando aqui os meus cumprimentos e as minhas saudações a todas as senhoras e a todos os senhores.
Muitíssimo obrigado, meus ouvintes, saúde e paz para vocês. Obrigado por estar nos escutando até agora. Obrigado, doutora Carolina, doutor Dirley, outra vez, muito obrigado. Obrigado a você que nos escutou e até a próxima com o nosso encontro no Dialogue-se Mais, dialogando sobre a vida e sobre tudo que perpassa em nosso caminhão. Um grande abraço para vocês.